Boa noite, meus amigos, meus irmãos que seguem o canal Até os Confins da Terra. Se você ainda não segue, se inscreva aí no botão inscreva-se, acione o sino das notificações, marque todas, curta esse vídeo, compartilhe, para que possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E vamos ao Evangelho de hoje, a nossa liturgia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro mandamento é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Bom, meus amigos, nesse evangelho de hoje, nós vemos que um doutor da lei se interessa por Jesus e vai testar, Jesus, esse mestre. E lhe faz uma pergunta. Então, o doutor da lei, um especialista na lei, os mandamentos, a lei de Deus, a lei de Moisés, ele quer ver qual a instrução, qual o conhecimento de Jesus sobre as Escrituras. Então ele pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual o mandamento mais importante? E Jesus responde com toda a inteligência e sabedoria que Deus lhe deu. Ouve, Israel. O primeiro mandamento é Israel ouvir a Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós devemos ter um único Senhor na nossa vida, que é Deus. Às vezes, o homem tem muitos senhores. Tem o dinheiro, tem a prostituição, o jogo, o futebol e às vezes tantas outras distrações no mundo, como a vaidade, o status. Então todos esses são senhores na vida de alguém. Mas Deus é o único. Ele é o único Senhor. Não deve ter outro Senhor em nossa vida. Não deve ter outro aquele que a gente se reporte, que a gente se dedique.
que a gente ame. Então, ele diz: e ame ao Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento mais importante do que esses dois. Então, são os mais importantes. São muitos mandamentos, mas esses dois são os mais importantes. Se nós cumprimos esses dois, nós estamos cumprindo todos os demais. Todos os mandamentos se resumem nesses dois. Toda a lei de Deus fala desses dois mandamentos. Do amor. Amar a Deus, o seu Criador, aquele que o fez. E amar o seu próximo, o seu semelhante, aquele que Deus fez também, além de você. E então é colocar em Deus, amar a Deus de forma intensa, todo o seu coração. É não ter outra coisa no seu coração além de Deus. Com toda a sua alma, quer dizer, com toda nosso interior, com a nossa vida, com todo o seu entendimento, é com toda a nossa inteligência. Então, estudar, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a igreja, é a gente amar a Deus com o nosso entendimento, com todo o nosso entendimento. E com toda a sua força. Então, toda a força que nós temos, todo o nosso esforço é para se dedicar a Deus. E amar o próximo como a nós mesmos. Da mesma forma que nós nos amamos, nós nos queremos bem, nós queremos o bem para a gente quer passar bem, a gente tem que querer isso para o outro também, nosso semelhante. Então o doutor da lei fica abismado com Jesus, como Jesus responde muito bem. Ele fala: muito bem, mestre. Como disseste, ele é na verdade o único Deus e não existe outro além dele. Então, amá-lo com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento e amar o próximo a si mesmo é melhor do que os sacrifícios, do que os holocaustos. Porque quando aquela gente pecava, os judeus pecavam, eles faziam um sacrifício de expiação para sanar aquele pecado, perdoar aquele pecado dele. Então ele transferia a culpa para a vítima, que era no caso um animal, um bode, um cordeiro, né? E ali imolava com a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então o animal morria no lugar do pecador. E seguir o mandamento é muito mais importante do que esses sacrifícios de tirar a vida de animais. Então, Jesus vê que esse doutor da lei, apesar de ser de um grupo que persegue Jesus, mas que se abre ao conhecimento verdadeiro, Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. Então, mesmo aqueles que não nos seguem, às vezes, não está longe. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a reflexão de hoje. Fiquem com Deus. A paz esteja com vocês.
Amem a Deus com toda a sua força, seu entendimento, seu coração. E ame também o seu próximo, o seu irmão. A paz.